A Idade Média ela inicia quando acontece a queda do Império Romano. A Idade Média é entre o século V até o século XV. Dura por volta de 1000 anos e é dividida em 4 períodos. Então, esses 4 períodos são o primeiro período, que é da Idade Média, depois temos a Alta Idade Média, a Idade Média Central e a Baixa Idade Média. Sob o ponto de vista político e econômico, predominava-se o sistema do feudalismo. Mas o que é feudalismo? Feudalismo é um modo de organização social e político baseado no regime de servidão, onde o trabalhador rural era o servo do grande proprietário das terras, o senhor feudal. Era uma grande propriedade rural onde abrigava um castelo, aldeias e as terras para cultivo. Havia o regime de servidão e as 3 principais camadas eram a nobreza, o clero, que era a igreja, e os servos. Todo o poder político e econômico era concentrado nos senhores feudais. Havia guerras entre eles para conseguirem novas terras, e os servos eram obrigados a pagar impostos aos seus senhores. Em um primeiro momento, a música na Idade Média ela era concentrada na fé, na crença e no temor a Deus. Ela era monótona, girava em torno de passagens bíblicas, com a intenção de formar uma total concentração ao divino. Era nostálgica e era solene. A música possuía um caráter totalmente vocal e era indispensavelmente usada para a realização de cerimônias. Mas, ao mesmo tempo, a música profana também teve a sua evolução. Ela era vista nos teatros e em todo gênero de festas, mas ia contra os princípios sacerdotais. São Ambrósio foi quem introduziu o canto antifônico, que é uma espécie de canto com 2 coros alternados. Um solista entoa alguns versos e os demais presentes na cerimônia respondem. A música só tinha uma finalidade: despertar os pensamentos santos, conscientizar o homem das belezas perfeitas, ou seja, ela não podia contar com elementos que lembrassem as festividades, os prazeres mundanos. Abre aspas para Goethe. Só é digna de ser ouvida na igreja a música que, por meio dos seus encantos, abre a alma aos ensinamentos cristãos e a predispõe para pensamentos santos. Fecha aspas. São Gregório então chega e modifica o material deixado por São Ambrósio. A sua intenção era unificar a igreja por meio de um canto uníssono. Eram utilizadas escalas para percorrer a voz do grave até o agudo, representando a necessidade do homem em direcionar seus pensamentos aos céus. O canto gregoriano também era chamado de canto-chão, que foi utilizado pela primeira vez por Jerônimo de Saraiva, em meados de 1250. Os cantos gregorianos eram feitos de versos bíblicos, salmos, hinos. E uma característica muito interessante do canto gregoriano é a relação entre as notas e as sílabas. Poderia ser cantada uma nota em cada sílaba e também várias notas em apenas uma sílaba. Por exemplo, Aleluia. Nesta fase foi necessário surgir a notação musical, que em um primeiro momento era feita uma notação alfabética no próprio texto, e mais tarde transformou-se em notação quadrada. Nesta fase que existiu uma figura muito importante chamada Guido d'Arezzo, que foi quem construiu uma escala baseada na utilização dos tetracordes. Ele também adotou a pauta de 4 linhas e Guido também nomeou as 7 notas com as 7 primeiras letras do alfabeto. Mas, em paralelo à música religiosa, também se desenvolveu nessa época o trovadorismo medieval,
que eram músicos, poetas e repentinos que andavam de feudos em feudos para noticiar e comunicar em forma de trovas. Final da Idade Média. Acontece uma grande expansão comercial na Europa e o crescimento das cidades. Nesse momento, as cidades crescem e o trabalho servil diminui. Os camponeses vão para as cidades em busca de novas oportunidades. Existem algumas figuras importantes dessa época que não dá para não mencionar. Por exemplo, Guillaume de Mareschal, que foi compositor e maior mestre do seu tempo, criou a balada medieval. Philippe de Vitry, compositor e poeta francês, que desenvolveu a teoria e a grafia sobre o ritmo. Francesco Landini, que foi o mestre mais destacado da época. E John Dunstable, de Ars Nova Italiana, que foi responsável pelo emprego do dímel, termo usado para a polifonia de duas vozes. Ficaríamos horas e horas falando aqui sobre a Idade Média, mas a gente pegou alguns pontos principais e alguns pontos que marcaram a música no período medieval. Até mais!